Ninguém esperava por isto. Pelo menos não com esta força. Assim que o avião tocou o solo alemão, já se sentia no ar que aquela visita não era só mais uma. Não era um protocolo diplomático, nem uma formalidade fria entre políticos. Era história viva a acontecer. E não era só em Berlim que o momento se desenhava. Em Moçambique, em cada jovem com um telemóvel na mão, em cada coração que ainda insiste em sonhar com um país livre, o nome Venâncio Mogliani começava a ganhar um peso que não cabia mais em páginas de jornal ou em discursos inflamados. Era um nome que, pela primeira vez, estava a ser pronunciado nos corredores de poder da Europa com seriedade e respeito. A recepção no aeroporto foi marcada por um silêncio cheio de significado. Nada de multidões em festa, nada de bandeiras ao vento, apenas um punhado de jornalistas, câmaras e olhares atentos. Mas nesse silêncio havia mais força do que em qualquer aplauso ensaiado. Quando Venâncio surgiu, descendo os degraus do avião com passos firmes, trazia no rosto uma expressão serena, quase dura, de quem sabe exatamente onde está e por que está ali. Os olhos não fugiam, o olhar estava fixo, como se estivesse a dizer ao mundo inteiro: eu estou aqui, e não vim para fingir. Do outro lado da pista, uma figura igualmente imponente o esperava. Julia Klöckner, vice-presidente do Bundestag, uma mulher conhecida por sua firmeza e por não alinhar em discursos diplomáticos vazios. A forma como se aproximaram foi um sinal em si. Não houve distância, não houve hesitação. Os dois estenderam as mãos, e naquele gesto parecia que continha-se uma história inteira de resistências, esperanças e dores. A forma como se cumprimentaram dizia mais do que qualquer frase que viria a seguir. Não foi uma troca de palavras de ocasião. Foi um reconhecimento mútuo, de coragem, de propósito, de verdade. Entraram juntos no edifício, lado a lado, como quem está prestes a dar início a algo que vai muito além de reuniões formais. E dentro do parlamento, onde tantos discursos já ecoaram ao longo da história europeia, foi a vez de Moçambique se fazer ouvir. Não pelo governo, não por uma comitiva estatal, mas por um homem que representa a oposição, a rua, a juventude, os esquecidos. Sentado frente a frente com Júlia, Venâncio começou a falar. A voz, longe de tremores ou hesitações, trazia o peso de quem já enfrentou a prisão, o silêncio forçado, o isolamento político. Falou da repressão, sim, mas não como um lamento. Falou como quem descreve um facto, como quem já superou o medo. Disse que em Moçambique, a juventude já não quer promessas, quer oportunidades. Que já não quer paz de vitrine, mas justiça real. Que já não acredita em votos que não são contados, em tribunais que não julgam com isenção, em líderes que não ouvem. Júlia ouvia com atenção, não como alguém que ouve um relatório distante, mas como alguém que compreende a dor que vem no subtexto. Os olhos dela não vagueavam, não procuravam distrações. Estavam ali, presos na fala de Venâncio, como se estivesse a receber um testemunho que não podia ser ignorado. E quando ele disse que a luta de Moçambique já não é apenas de um povo, mas de uma geração inteira que acredita na democracia verdadeira, ela fez um gesto pequeno, quase imperceptível, mas cheio de significado, pousou a mão sobre a mesa e assentiu com a cabeça. Parecia pouco, mas naquele espaço formal, aquele gesto era tudo. A conversa entre eles seguiu para temas mais sensíveis. Venâncio não hesitou em falar do sistema de justiça capturado, da perseguição sistemática a quem ousa desafiar o poder instalado, das tentativas claras de tornar líderes da oposição inelegíveis através de manobras judiciais. Júlia não interrompia, não desviava o olhar. E quando Venâncio citou casos recentes, inclusive de humoristas barrados à entrada do país simplesmente por associarem-se ao seu nome, o semblante dela endureceu. Havia uma indignação ali, uma empatia real. Ela sabia o que aquilo significava. Sabia que regimes autoritários não se contentam em calar vozes políticas, precisam também destruir símbolos culturais, precisam esmagar tudo que inspire resistência. E quando Venâncio concluiu essa parte com uma frase simples, quase sussurrada: estão com medo de um sonho, o ambiente pareceu gelar por instantes. Porque ali estava a essência de tudo. Não é Venâncio que assusta, é o que ele representa. É o futuro que ele personifica.
é o povo que se vê nele. Júlia, então, respondeu de forma igualmente direta. Disse-lhe que a Alemanha conhece bem o custo de silenciar sonhos, que a sua história carrega as marcas de regimes que tentaram calar tudo o que os ameaçava. E garantiu-lhe, com um tom sério e firme, que o parlamento alemão está atento e que ele, Venâncio Mogliani, não é apenas bem-vindo ali. Ele é necessário. A conversa seguiu por mais alguns minutos, mas já estava claro que aquele momento tinha ultrapassado os limites de uma agenda diplomática. Aquilo era memória a ser construída. Do lado de fora, a imprensa internacional começava a publicar manchetes. Em Moçambique, os grupos de jovens ativistas acompanhavam tudo com ansiedade e orgulho. E mesmo sem saberem o que viria depois, já sentiam que aquele passo tinha mudado algo. Porque quando alguém que representa o povo é recebido como igual, num dos palcos mais poderosos do mundo, o jogo começa a mudar. E naquela manhã de céu cinzento em Berlim, o jogo estava mesmo a começar a mudar. A intensidade daquele encontro continuava a reverberar, mesmo após o fim formal da reunião. À medida que Venâncio Mogliani e Julia Klockner deixavam a sala reservada do parlamento, havia no ar um tipo de tensão silenciosa que não nasce do conflito, mas da importância do que foi dito. Os passos de ambos ecoavam pelos corredores de pedra com uma cadência firme, quase sincronizada, e mesmo sem trocarem muitas palavras durante esse trajeto, o respeito entre eles era visível. Não era um respeito protocolar, mas uma compreensão profunda de que algo maior tinha acabado de acontecer. Ao atravessarem o átrio principal, jornalistas de diversos países voltavam a apontar câmaras, desta vez não apenas para registrar imagens, mas na expectativa de captar mais declarações. Mas tanto Júlia quanto Venâncio mantinham uma compostura que impedia qualquer tentativa de desviar o foco. Eles sabiam que os holofotes não eram o fim, mas apenas um meio para dar peso ao que acabava de ser iniciado. Chegando à sala de imprensa, a multidão de microfones e flashes parecia crescer a cada segundo. Venâncio fez uma pausa breve à entrada, respirou fundo e adentrou o espaço com uma postura que transmitia calma e autoridade. Júlia posicionou-se ao seu lado, ligeiramente inclinada na sua direção, num sinal subtil de apoio. Quando Venâncio começou a falar, o silêncio na sala foi imediato. E, uma vez mais, não falou como político, mas como quem carrega nos ombros as vozes de muitos. Disse que a visita não era um acto de exibição, mas um acto de urgência. Que a democracia, quando é real, não se constrói com silêncio. Que um país só pode dizer-se livre quando seus jovens não precisam temer por pensar diferente. E fez questão de frisar que estar ali, naquela posição, num dos parlamentos mais respeitados do mundo, era um sinal claro de que Moçambique já não está isolado. Que a luta por um Estado de Direito começa a ultrapassar fronteiras e que a pressão internacional tem agora um rosto, um nome, um testemunho. Júlia, por sua vez, reforçou que a Alemanha continuará atenta aos desenvolvimentos em Moçambique e que quando as instituições de um Estado se tornam instrumentos de repressão, cabe à comunidade internacional não apenas observar, mas agir. Disse que receber Venâncio era, acima de tudo, reconhecer a legitimidade de um movimento que não pode ser sufocado, e que a democracia alemã, nascida das cinzas de um passado autoritário, tem o dever moral de apoiar todos os que hoje lutam para que as suas vozes não sejam apagadas. Ao terminar a declaração, os dois foram tomados por uma onda de perguntas da imprensa. Algumas incisivas, outras apenas procurando sons que gerassem manchetes. Mas Venâncio manteve-se sereno. Falou com firmeza sobre o que chama de normalização da repressão em Moçambique, sobre como se tentou criminalizar o pensamento crítico, sobre os riscos de um futuro onde se confunde segurança com controlo absoluto. Disse que a juventude já não está disposta a esperar, que o país precisa de uma reconstrução moral antes mesmo de uma reconstrução econômica, que não é o petróleo, o gás ou o carvão que farão Moçambique avançar, é a dignidade. As palavras causaram um impacto real. O silêncio após cada frase não era vazio. Era o eco de um público que compreendia a gravidade do que estava a ser dito. E quando Júlia finalizou com uma nota clara de que o Bundestag levará o caso moçambicano às instâncias europeias, algo mudou no ambiente.
Aquele encontro já